conhecida. Se trata do episódio em que Pedro pediu a Jesus que andasse sobre as águas com ele. E essa passagem ela aconteceu logo depois da multiplicação dos pães e dos peixes, né? Anteriormente, antes dessa passagem, Jesus tinha acabado de fazer o milagre da multiplicação, onde ele alimentou com 5 pães e 2 peixes cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então a gente já pode ver que os discípulos testemunharam um acontecimento impossível diante dos nossos olhos humanos, que somente o Senhor poderia fazer. Pois bem, assim diz a palavra em Mateus 14, 22. Logo depois da multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Ou seja, os discípulos já estavam no barco, já estavam seguindo no lago para o lado oeste desse lago. E Jesus estava se despedindo do povo nesse momento e ele resolveu subir ao monte para orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago. Então a gente entende que Jesus ficou um bom tempo orando. E as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Eu gostaria que a gente frisasse isso, andando em cima da água. O barco já estava no meio do lago, Jesus viu e foi caminhando até o barco. Outro milagre, outra coisa sobrenatural, impossível aos nossos olhos. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está." Então Jesus disse: "Venha." Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Eu gostaria que também vocês percebessem o seguinte: Pedro saiu do barco. Quando ele estava com os olhos fixos em Jesus, acreditando naquilo que o Senhor estava dizendo para ele, que era venha, ele conseguiu sair do barco. Ele teve um ato de fé e ele foi caminhando. Mas aí as ondas vieram e tiraram ele desse foco. E aí ele teve medo. E aí continua. Pedro saiu do barco, começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: "Socorro, Senhor!" Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Como é pequena a sua fé! Por que você duvidou?" Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E aí os discípulos adoraram a Jesus, dizendo: "De fato, o Senhor é o Filho de Deus." Eu gostaria também de ver essa mesma passagem por outro ângulo. Marcos 6:22. É a mesma história contada por outro ângulo. E diz assim: logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o povoado de Betsaida, do lado leste do lago. Enquanto ele mandava o povo embora, se despedia do povo, e depois de se despedir dos discípulos, Jesus subiu um monte a fim de orar. Quando ele chegou de noite, o barco já estava no meio do lago e Jesus estava em terra sozinho. Ele viu que os discípulos estavam remando com dificuldade porque o vento soprava contra eles. Já de madrugada, entre 3 e 6 horas, Jesus foi até lá andando em cima da água e ia passar adiante deles. Quando viram Jesus andando em cima da água, os discípulos pensaram que ele era um fantasma e começaram a gritar. Todos ficaram apavorados com o que viram, mas logo Jesus falou com eles, dizendo: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Aí subiu no barco com eles e o vento se acalmou. E aí, na visão de Marcos, olha o que ele fala no final. No final de Mateus está escrito: "E os discípulos o adoraram, dizendo: de fato, o Senhor é o Filho de Deus." E agora, na visão de Marcos, ele diz: os discípulos estavam completamente apavorados.
é que a mente deles estava fechada e eles não tinham entendido o milagre dos pães. Então, o que a gente pode ver com isso? Os discípulos tinham acabado de testemunhar uma coisa milagrosa, que era o milagre dos pães. Mas, diante daquela tempestade, parece que tudo aquilo que Jesus tinha feito anteriormente foi esquecido. E aqui diz, os discípulos estavam completamente apavorados. É que eles estavam com a mente fechada e tinham esquecido dos milagres dos pães. O que eu quero dizer com isso? Diariamente, Jesus realiza milagres em nossas vidas. Diariamente, o Senhor prova o seu infinito amor. Mas quando a gente está passando por algum problema, alguma dificuldade, algum medo, isso é diminuído. Os nossos olhos eles ficam fechados para aquilo que o Senhor já tinha feito anteriormente. Mesma coisa que aconteceu com os discípulos, é que a mente deles estava fechada. E a nossa mente, ela também se fecha. Parece que a gente não consegue enxergar nada. Eu trouxe uma comparação para vocês essa noite, que eu achei bem interessante. Eu olhei uma imagem, que seria uma imagem de data show, mas que, diante do problema técnico, se tornou parte da pregação. E eu gostaria que vocês imaginassem, já que a gente não tem essa imagem aqui, o seguinte. Imaginem um mar revolto. Conseguiram imaginar? Um mar muito com ondas horríveis, com uma grande tempestade. Imaginem que o céu está escuro, que há muita tempestade, muita chuva e o mar está completamente revolto. Imagine que diante dessa situação tem uma casa flutuando sobre esse mar, tá? Como se o mar tivesse vindo ter uma casa para ele inteira. Em cima dessa casa tem um homem, tá? Em cima dessa casa tem um homem, e quando esse homem olha para o céu está muito escuro, mas ele consegue ver uma brecha de luz. Ok? Então, vocês estão conseguindo imaginar isso, né? Que bom! Então, essa tempestade, essa casa, esse céu escuro, são os nossos medos, são as nossas dores, são os nossos problemas. São as coisas que fazem a gente ficar imerso diante de uma situação muito difícil. São as vezes que a gente está na nossa vida cercado pelo medo. Medo de não conseguir um emprego, medo de não conseguir um sucesso no trabalho, medo de não conseguir a cura de alguém, medo de não conseguir ver alguém que a gente ama aos pés do Senhor, medo de tudo. E eu pergunto para vocês, qual é o medo de vocês hoje? O meu medo era perder alguém. Eu lembro que quando eu era mais nova, eu ficava assim, meu pai saíam para trabalhar de madrugada e eu orava, às vezes eu até chorava, Senhor, repreende todo o mal, eu não quero nunca que aconteça nada com eles, eu não quero nunca perder eles. E aconteceu uma coisa que eu jamais esperava. O meu maior medo era perder alguém que eu amava. E eu perdi. Quando o Senhor resolveu levar meu pai, eu simplesmente... Era o meu maior medo, isso aconteceu na minha vida, que era perder alguém que eu amava. E o que o Senhor fez comigo? A perda é uma coisa comum, pode acontecer com qualquer um de nós, mas é uma coisa horrível. Ninguém deseja isso, certo? Ninguém quer isso para sua vida, você não quer perder ninguém. E é uma coisa irreversível, a não ser que Jesus viesse e ressuscitasse ele. Então, é uma coisa também que não tem volta. Mas o que Jesus fez comigo, diante do meu maior medo? Eu, de fato, não podia enxergar uma outra saída, a não ser feliz com meu pai de volta. Mas Deus, com seu infinito amor, Ele confortou meu coração de uma tal maneira que eu não sei explicar. Jesus esteve comigo durante todos os momentos da minha vida. E eu digo isso hoje para as pessoas como um testemunho. Porque diante do meu maior medo que aconteceu na minha vida, o Senhor esteve ali comigo. Ele não me desamparou nem um momento. Parece que eu tomei uma injeção assim, uma injeção de assim, filha, estou amenizando sua dor, você está anestesiada. E até hoje eu me sinto assim, porque o Senhor, Ele viu o meu medo, Ele sentiu a minha dor, Ele sabe como eu me sentiria se eu não tivesse Ele na minha vida. E Ele teve misericórdia de mim. E aí eu pergunto, qual é o seu medo hoje? Imagine que você é esse homem que está em cima dessa casa, cercado por uma tempestade. Você não consegue ver nada além dessa tempestade. Se você está desempregado, você não consegue ver uma saída. Meu Deus, eu coloco o currículo em todo lugar e ninguém me chama.
Se você tem alguém doente com uma situação difícil, você só consegue enxergar aquilo, mesmo que você tenha uma esperança no fundo do seu coração, é muito difícil você enxergar uma saída diante de só turbulência, de só problema. E tem fases da nossa vida que parece que tudo ao nosso redor está muito difícil. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: o nosso medo, ele faz isso com a gente. O nosso medo vai colocar a gente em cima de uma casa, no meio de uma tempestade. E a gente só vai ter uma brechinha no céu que vai ser clarinha. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Essa brechinha clara no céu, essa brecha de sol no meio da tempestade é Jesus. Mas, Bruna, Jesus é tão grande, como é que vai ser uma brechinha tão pequenininha no céu? Quando a gente está com medo, a gente faz isso com ele. A gente diminui alguém que é desse tamanho, uma coisinha desse tamanho aqui, a gente não consegue enxergar ele. O medo, ele consome a nossa vida. O medo de perder, o medo de se sentir sozinho, o medo de não trabalhar, de não estudar, de não conseguir realizar sonhos, o medo de não ver as pessoas que você ama aos pés do Senhor, elas fazem você ver Deus pequeno e toda a sua dor e todo o seu medo gigante ao seu redor. Mas com Jesus é diferente. Eu aprendi uma coisa muito importante esse ano. Eu estava muito aflita, com meu coração doendo muito, sofrendo. E eu falava, meu Deus, como que vai ser a minha vida se o Senhor não prover na minha vida? E eu só conseguia enxergar a tempestade. Mas depois de ouvir muitas palavras, de buscar muito no Senhor, eu falei, comecei a dizer para Deus, eu gostaria que todas vocês também começassem a dizer para Deus, Senhor, a sua graça me basta, a sua graça me basta. E quando a graça de Deus basta na nossa vida, tudo muda. Porque, gente, Ele é um Deus, um Jesus que anda sobre as águas. O que é um problema nosso, um medo, uma dificuldade, uma dor diante de alguém que anda sobre as águas? De alguém que acalma a tempestade. Ele acalmou aquela tempestade no barco. Jesus fez isso. E o que são os nossos medos diante de um Deus tão grande? Quando a gente está com medo, realmente, ele é o quê? Uma frestinha de luz lá no céu. Caramba, tem que fazer muito esforço para enxergar ele. Mas, quando a gente olha para essa brechinha e pensa assim, Senhor, a tua graça me basta, começa a falar isso dentro do nosso coração. Os problemas vão afetar a gente. Os medos vão seguir a nossa vida. Os medos vão tentar nos tirar do foco. Mas nós vamos manter o foco em Jesus. Quando a gente mantém o foco em Jesus e olha para essa pequena brecha e confia nessa pequena brecha, que é a esperança que vem dele, acontece o seguinte. Imagine agora essa mesma imagem que eu falei para vocês. Do bar, da casa, no meio da tempestade, num oceano imenso. Imaginaram com um homem em cima dessa casa? Esse homem é cada um de nós, tá? Diante dos problemas, diante das dificuldades, com medo. Quando a gente olha para Jesus, e Jesus nos salva dessa situação, nos faz andar sobre as águas, imagina que você está em cima dessa casa e tem um oceano aqui. O que você faria? Você nadaria? Você gritaria, socorro, e não tem ninguém para te socorrer? Se você nada, você pode se afogar. Pode vir um tubarão, de repente, né? Nunca se sabe. O que você faria? O que você faria, Mari? Se você estivesse em cima de uma casa, no meio do oceano, a casa vai afundar a qualquer momento, tempestade. Gritaria socorro? E você, irmã Maria Luísa? Ficava quietinho. E você, irmã Jo? Isso aí. Então, gente, só que essa tempestade é só uma comparação, tá? É a nossa dor. Porque a dor, o medo, ele faz isso com a gente. Ele faz a gente se sentir em meio à tempestade, sem saber o que fazer. E a única solução é pedir socorro. Pedir socorro a quem? Ao Senhor. Deus, não tenho forças, me ajuda. Deus, eu preciso de Ti. Senhor, a conversão da minha família não pode ser maior do que a Sua graça na minha vida. Eu preciso confiar em Ti. Senhor, a doença do meu irmão, do meu tio, do meu pai não pode ser maior do que a Tua graça na minha vida. A Tua graça, ela me basta. Quando a gente fixa os nossos olhos nisso, Jesus agora vai mostrar uma outra imagem pra gente. A gente tinha um quadro, uma casa no oceano com a tempestade. Quando a gente fixa os nossos olhos em Deus, aquela brechinha no céu, que é Jesus, que fica tão pequenininha diante de tanta confusão, quando a gente permite que essa brechinha ela cresça, tome sentido, que ela fique ampla,
né, que o céu clareie pra gente, que é Jesus, ele vai mostrar a gente de uma outra perspectiva esse mesmo problema. Aquilo que o medo fez com a gente, que foi deixar a gente em cima daquela casinha pedindo socorro, Jesus vai mostrar de um jeito diferente. Ele vai mostrar, sabe como? Ele vai dar um zoom para trás assim e vai mostrar o que tem em volta desse oceano. O que a gente não consegue enxergar, ele vai mostrar pra gente, que é o quê? Imagina agora, em volta desse oceano, para você não conseguir ver nada. Com Jesus você vai ver uma terra firme em volta. Um sol maravilhoso, árvores frutíferas, um lugar onde você pode ter paz. Isso que Jesus quer mostrar pra gente. Ele quer mostrar que por trás daquela dor, daquele medo, tem uma imensidão de coisas boas, que tem a paz dele que excede todo o entendimento humano. E ele quer fazer o quê? Jô, minha filha, ande sobre as águas e vai encontrar sua terra firme, eu estou contigo. Irmã Cleide, ande sobre as águas, irmã, eu estou contigo. Olhe para a pequena brecha de luz e veja que eu sou o seu Deus e que os seus anseios são os meus anseios e que a minha palavra é o teu caminho. Cris, olhe a terra firme, olhe para mim, que sou a tua esperança. Irmãs Paola, Lai, irmã Maria Luísa, vamos olhar essa pequena brecha que o medo tem escondido no nosso coração. Vamos olhar para essa pequena brecha que o medo tem feito a gente não enxergar, que o medo tem escondido. Vamos olhar para Cristo. É necessário que a gente viva para Ele. E aí você imagina agora você andando sobre as águas de mão dadas com Jesus. Ele te tirando daquele medo que estava te deixando assim desesperada. E aí você alcança a terra firme. E aí você encontra uma palavra que diz assim, ó. Isaías 41:10. Não fiquem com medo, pois estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o teu Deus. Eu lhes dou forças e os ajudo. Eu os protejo com a minha mão forte. Em quem podemos confiar? Quem pode nos tirar do perigo? Somente Ele. Somente Ele. Ele é a nossa esperança. Ele é alguém que vai tirar a gente de um lugar onde a gente não consegue enxergar solução. Ele vai tirar a gente daquele lugar que faz a gente se sentir preso, se sentir perdido. E Ele vai nos dar esperança, mas essa esperança, Ele precisa que a gente olhe para Ele firmemente. Ele precisa que a gente feche os nossos olhos em meio ao caos e fale, Senhor, a Tua graça me basta, eu preciso de Ti. Senhor, meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é o único que pode me sustentar, o Senhor é o único que pode me ajudar. Então, gente, eu gostaria de deixar essa reflexão nessa noite, foi uma palavra bem breve, mas eu acho que ela por si só já deixou muito claro aquilo que Deus espera de nós. Qual o seu medo hoje? Reflita sobre o seu medo hoje. Reflita sobre o que tem te deixado triste, que tem te deixado longe de Deus. Perceba se o seu medo tem te deixado longe do Senhor. Perceba se o seu medo não tem deixado você enxergar a grandiosidade do Senhor na sua vida. Porque quando você falar com Deus, Deus, a sua graça me basta, olhar para aquela pequena brecha de luz, Ele vai te sustentar e Ele vai te mostrar um céu muito grande. Um céu ensolarado, a terra firme. E todas aquelas angústias, aqueles medos vão embora com aquela casa, vão afundar com aquela casa. E você vai estar em terra firme com o Senhor. Porque Ele não é um Deus de confusão, de medo, de dúvida. Ele é um Deus de certezas, Ele é um Deus de amor. Eu gostaria que vocês se colocassem de pé para a gente orar. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada, Senhor, porque o Senhor é um Deus em quem nós podemos confiar e depositar toda a nossa esperança. Obrigada, Senhor, porque a Tua palavra nos diz que o Senhor lança fora todo medo.
Obrigada, Senhor, porque o Senhor é um Deus que anda sobre as águas e nós somos tão pequenos que não conseguimos ver sua grandiosidade diante disso. Pai, obrigada pelos teus milagres em nossas vidas. Nos perdoe por não conseguir enxergá-los, ó Deus, diante das circunstâncias. Que nenhuma dor, que nenhum problema, Senhor, que nenhum caos ao nosso redor venha tirar, Deus, o nosso foco de Ti. Que em meio à tempestade, Deus, nós possamos olhar para o céu e encontrar o Senhor. Que em meio a trovoadas, chuva, ondas, ó Pai, que possamos olhar firmemente para o Senhor e confiar que o Senhor é um Deus que nos tirará daquela tempestade. Confiar que o Senhor tem uma terra firme para nós. Nós entregamos nessa noite os nossos anseios a Ti, os nossos medos. Pai, o Senhor é um Deus soberano, o Senhor é um Deus poderoso. Pai, o Senhor é um Deus que cura, o Senhor é um Deus que liberta, o Senhor é um Deus que transforma. O que é o nosso medo diante de Ti, Pai? Lança fora todo medo, lança fora toda angústia. Traz esperança, Senhor, traz perseverança. Que os nossos corações estejam cheios de esperança, de perseverança. Que os nossos corações venham ansiar andar contigo, ó Pai, cada dia das nossas vidas. Senhor, toma a nossa vida em Tuas mãos. Que nenhum medo seja maior do que a nossa fé. Que nenhum medo seja maior que a Tua graça. E que a Tua graça baixe na vida de cada um de nós, Senhor. Que não seja uma palavra, Senhor. Que não seja algo que a gente libere assim, à toa. Mas que a gente possa de fato declarar de todo o nosso coração que a Tua graça nos basta. E que essa graça nos tirará da tempestade, nos levará para a terra firme, ó Deus. Nos levará, Senhor, a enxergar aquilo que o Senhor pode fazer através das nossas dores. O Senhor não nos prometeu uma vida fácil, né? Mas o Senhor nos prometeu que estaria conosco, Pai. E o Senhor está. Que nós possamos confiar em Ti, Deus. Declarar de todo o nosso coração que o Senhor nos chame sobre as águas e que tenhamos fé para caminhar até o Senhor. E que nenhuma onda, que nenhuma turbulência venha nos fazer tirar os nossos olhos que estarão fixos em Ti, Senhor, em nome de Jesus. Que possamos colocar essa simples reflexão em prática diariamente na nossa vida. Quando qualquer onda tentar nos derrubar, Senhor, que a nossa perseverança em Ti, que a Tua graça que nos basta, venha, Senhor, nos socorrer e nos ajudar. Em nome de Jesus, assim eu oro, pedindo que o Senhor transforme a vida de cada um de nós nessa noite. A partir de hoje, que a gente sempre se lembre dessa palavra. Nós estamos em cima da casa porque o Senhor nos dá a chance. O Senhor não nos afunda com ela. O Senhor nos dá a chance de olhar para aquela pequena luz e enxergar o Senhor em meio ao caos. Obrigada, Senhor, por Tua grandiosidade, por Teu amor, Senhor, pela Tua bondade. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Glorificado seja o Teu nome. Amém, Senhor. Pode chamar sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao Teu nome clamarei.
nós falamos de confiança, da nossa segurança em relação aos nossos medos. E essa música diz que nos seus braços é o nosso descanso. Então nós podemos descansar no braço daquele que podemos confiar. Então vamos declarar isso essa noite. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Teu amor perfeito sempre esteve repousado em mim.
Senhor esteja conosco nos nossos corações, para que não venhamos a esquecer disso. Que mesmo em meio às tribulações podemos ver a luz, que é a esperança que temos em Deus. Te peço, te agradeço. Amém, Senhor. Vocês podem se assentar. Uma vozinha igual da Bruna, a gente não queria que acabasse nunca, né? Mansa, mesmo tom até o final, a gente fica ali ouvindo. Quando você for chamar a Bruna, diz pra ela que é 40 minutos pra ela ficar falando, porque foi muito pouco. Mas a Bruna, ela foi certeira, mexeu muito comigo, porque em tempos de Covid o que a gente mais sente é medo, não tem jeito. A gente vê na televisão, nos jornais, o tempo todo, pessoas morrendo, pessoas ficando entubadas, e a gente cada vez mais começa a perder as nossas esperanças. E a palavra de hoje foi muito perspicaz, porque a Bruna deu esse exemplo da casa, porque é assim que, pelo menos eu, tenho me sentido durante esses tempos. Sempre com medo, ai meu Deus, a minha avó idosa, minha mãe está saindo para trabalhar todo dia, e se minha mãe pega, e se minha avó pega. E por incrível que pareça, ambas pegaram e ambas foram curadas, porque Deus, Ele faz as coisas conforme a vontade dEle. Pode ser que uma delas tivessem pego e tivessem falecido, mas também seria a vontade de Deus. Então a gente precisa aprender e descansar na presença dEle. Eu gostaria de, nesse momento, estar orando e chamando aqui à frente as aniversariantes do mês. É a Jéssica, ela não veio hoje. É a Jamila, que por acaso é a nossa louvadora. E tem mais uma que eu esqueci. Onete e Odete, que também não estão presentes, mas orarei pela vida delas. Jamila. Gente, eu conheci Jamila no aniversário de 15 anos, lembra? Caramba, agora já tá essa moçona. Eu gostaria que as irmãs se colocassem de pé para que a gente pudesse orar pelas aniversariantes do mês. Oi? Pois, aí se eu tivesse visto na barriga da mãe seria um pouco mais difícil, né? Vamos orar então. Senhor Deus e Pai, eu gostaria de colocar diante de Ti, Deus, a vida da Jamila. Gostaria de agradecer pela bênção que ela é na vida de todas nós. Ela com o jeitinho dela, meio mais fechada, mais na dela. O Senhor sabe, Deus, de todas as lutas, de todos os desafios e dos medos dela. Então eu peço que nessa noite o Senhor esteja visitando o coraçãozinho dela e lance fora todo medo, toda aflição, toda angústia, e que o Senhor se faça presente, se faça grande, que ela te enxergue conforme a Bruna falou, do tamanho que o Senhor de fato é, Deus, que ela consiga compreender que o Senhor é o guardador, é o responsável pela vida dela. Então ela com certeza poderá descansar na sua presença, Pai. Eu gostaria também de colocar a vida da Jéssica diante de Ti, que não está aqui, mas também está aniversariando hoje. Gostaria que o Senhor estivesse guardando a vida dela de todo mal, da família dela, do emprego, que o Senhor seja suficiente para a vida dela, Pai. Gostaria de colocar a vida da irmã Onete e da irmã Odete, que também não estão aqui, mas o Senhor sabe de todas as coisas que elas passam. Então eu peço, Deus, que o Senhor as abençoe, porque as duas são umas irmãs muito queridas, idosas, que eu guardo no meu coração, porque são pessoas usadas por Ti. E eu Te agradeço por isso, Deus. Exalam sabedoria, exalam discernimento e um senso de humor, que eu sei que quando eu olho para elas eu falo, essas senhorinhas são de Ti. E eu Te agradeço por isso, por essa oportunidade de estar aqui nesse sábado. E que a Bruna falou, Senhor, que a gente relembre, porque a gente sempre canta que o amor lança fora todo medo, a gente sempre vê nas revistas, nos posts de Facebook, mas que a Bruna trouxe hoje é um lembrete, porque o óbvio precisa ser dito. O Teu amor lança fora todo medo, e que a gente possa descansar nessa palavra, em
nome de Jesus. Amém. Nós estivemos conversando a respeito dos cultos das mulheres e começamos a perceber que as meninas quase não participavam. E ao mesmo tempo, que todas precisam participar, porque todas têm dons e talentos para nos mostrar. Imagina, quem conhece a Bruna já há o tempo que a gente conhece, Paola, a gente já sabe que ela é desenvolvida na palavra, já tem esse jeitinho. Margarina, Camila, Thaís, né? A gente já conhece do louvor, a gente já vê os dons e talentos dela. Mas Bruna ali quietinha, calada, olha quanta coisa que o Senhor tinha ali dentro para usar. E tem para usar em todas. A Laiana já esteve aqui nessa posição também e trouxe uma palavra maravilhosa, não foi, Laiana? A vez que ela esteve aqui, e a gente precisa continuar buscando isso. Então daqui para frente vai ser assim, no mês que vem, mês de julho, vamos continuar com as pessoas que vêm de fora, trazem a palavra, enfim. Mas quando for em agosto, de novo o culto vai ser, com as meninas. As meninas solteiras, as meninas casadas também, para que o Senhor possa estar trabalhando na vida delas de uma maneira que a gente veja qual o dom, qual o talento, né? Que com certeza tem, e tem muito, né? Hoje a gente já viu uma brechinha enorme, que foi a vida da Bruna abençoando nossas vidas, né? Então a gente vai continuar assim, então vai ser todo segundo sábado do mês, às 19 horas, estão todas convidadas para estarmos aqui sendo abençoadas por aquilo que o Senhor trouxer para nós, né? Queria agradecer pela visitante Jonéia, a mãe da Bruna também, a amiga que vieram, voltem sempre. Todo segundo sábado a gente tem culto, tá? Toda quinta-feira às 19h30 nós estamos orando pelos filhos, né? É o Desperta Débora. E todo primeiro sábado do mês, às 8 horas da manhã, nós vamos estar aqui na igreja. Agora vai ser presencial na consagração com a irmã, tá? Louvado seja Deus. Orar, agradecer a Deus por tudo que Ele fez por nós nessa noite. E depois a gente vai tirar a nossa foto, né? Que já é padrão, né? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu coloco diante da Tua presença, Senhor, com o coração grato, muito grato pelo que o Senhor fez na noite de hoje. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por tudo que o Senhor fez. Muito obrigado pelas orações. Muito obrigado pelo louvor. Muito obrigado pela palavra. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado por todas as irmãs que o Senhor trouxe aqui no dia de hoje, Senhor. Tudo é bênção para as nossas vidas, Senhor. Eu te peço que o Senhor abençoe também a Fabrine, Senhor, que veio da casa dela, Senhor, para trabalhar aqui conosco, Senhor. No nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa nos a Luísa, o Adson, Senhor, que o Senhor nos o Mateuzinhos, né? Em nome de Jesus, Pai, fica conosco. Toca no nosso coração, na nossa fé, na nossa alma, de uma maneira tão profunda, Senhor, que jamais, Senhor, a gente deixe de olhar para Ti na hora da tribulação. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos nos lembrar de Neemias, Senhor, que quando viu, Senhor, que lá onde ele estava, naquela situação difícil, que a muralha tinha sido derrubada, e que as pessoas da família dele estavam sofridas, Senhor, ele fez uma oração a Ti, Senhor, que em nome de Jesus, Pai, na hora que o
nós possamos orar e ouvir a sua voz, Senhor. Porque como Neemias, Senhor, o Senhor abençoou sem ele que tivesse que abrir a boca para pedir a alguém aqui na terra, Senhor. E as cartas vieram para ele. Que em nome de Jesus, Senhor, que quando nós estivermos orando, Senhor, pedindo para sair da tempestade, que o Senhor nos abençoe abundantemente. E na hora que a nossa fé faltar, Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós. Rega a nossa fé, Senhor, com o teu amor, no nome de Jesus. Louvado seja Deus. Amém. Irmãos, vamos tirar foto e depois tem um bolinho lá fora para os aniversariantes do mês. Mas como a gente está na pandemia, o bolinho já está ensacadinho, cada um vai levar para as suas residências para comer à vontade, tá bom? Vamos tirar foto?